Pessoal, mais um ano, hein? Segunda temporada, Além do Fluxo. Para abrir, a gente trouxe aqui a Márcia Bueno. Obrigado, Márcia. Obrigada a você pelo convite. A Márcia, ela me encantou com a visão de desenvolvimento de fornecedores, a gestão desse relacionamento com fornecedores. Foi muito inovador o que ela construiu. Durante quantos anos? 15? 16. 16 anos, ó. 16 anos. E, por coincidência, eu já conhecia, né, o trabalho, mas eu estava em um outro cliente nosso, na VR, ia ter um evento de fornecedores, ia ter uma palestrante. Quem foi? Foi a Márcia. E aí, entrando no detalhe do programa, eu falei, nossa, que legal, né? Eu vejo a questão fornecedor-cliente como parceria, né? Não é só uma relação comercial. Quando a gente fala de grandes marcas, large enterprise, né? Você precisa de bons fornecedores que acreditem também na tua visão, que vão colaborar com você, né? Então, eu acho isso muito importante e casa muito com o que a Flux pensa, que é colocar o humano para o mais estratégico. Sim. Né? Deixar a IA, deixar a tecnologia ajudar no que é mais transacional, operacional, e sobra o quê? Relacionamento, desenvolvimento, parceria, ser criativo. Né? Além disso, ampla experiência aí no Fleury com M&As. Acho que isso aí já dá um livro, né? Sim, com certeza. Né? E saúde é diferente também. Compras na saúde é algo que tem muita particularidade. E, né, eu vou antecipar aqui um lado pessoal da Márcia, mas que eu adoro, porque eu também sou fã de rock. É baixista, tem uma banda só de mulheres. Atualmente não é só de mulheres, já foi. Eu comecei só com mulheres, mas agora é mista. A banda focada em rock, né? Sim, sim. E eu acho que é uma excelente válvula de escape, né? Sim, precisamos. Inclusive, eu estava no show do AC/DC, tá? Também fui. Foi? Foi. Então. E aí, Márcia, fala um pouquinho aí da tua trajetória. Conta um pouquinho aí pro pessoal que está assistindo a gente aqui. Quem é a Márcia Bueno? A Márcia Bueno tem aí mais de 20 anos em compras, né? Eu tenho trajetória não só na área de saúde, mas também em bens e consumos, tecnologia, banco. Então, já trabalhei dentro da área de compras em diversos ramos. E, com certeza, a saúde é um dos mais desafiadores, né? E também, além disso, que você falou, toco rock, acho que todos nós, profissionais, precisamos ter uma válvula de escape, né? E acho que trago boas lições também, né? De ter uma banda, de a gente trabalhar em grupo, de trabalhar com pessoas, desse relacionamento, desse compromisso. E da estratégia, né? De como a gente consegue, num hobby, projetar e ter ideias para trabalhar, né? No dia a dia. Então, é bem interessante. E gosto muito de tecnologia também. Então, acho que de tudo que você trouxe aí, eu acho que é um viabilizador, né? Para a gente, para M&As e para tudo isso. Então, eu sou um pouquinho de tudo isso que você falou, você já me resumiu bem. Estou super à disposição. Uma das outras coisas que eu adoro fazer é dividir conhecimento. Né? Então, tá aqui, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, porque é o que eu gosto de fazer, né? Contar aí para vocês, para todo mundo que está assistindo a gente, um pouquinho da minha vivência, que ela seja uma experiência que possa aí motivar outras pessoas, né? E ir disseminando a área de compras, que é uma área que eu adoro atuar. E, já que você adora, vamos falar um pouco de procurement, de compras, né? Nesses anos todos, como é que foi essas mudanças? Assim, o que você... Marcos, assim, que você pode trazer para a gente? Bom, eu sou da época que a gente fazia um pedido de compras no papel e levava para alguém assinar para passar, né? Ali para comprar, para vendas. Então, acho que a área de compras evoluiu muito. Ela vem saindo do transacional, né, para o estratégico. Claro que as empresas, cada uma tem uma maturidade diferente, mas hoje a gente tem ERPs, tem e-procurements, tem possibilidades de fazer muito menos do operacional. Então, acho que teve grandes marcos, sim. Eu acho que o e-procurement é um deles, né? A digitalização dos processos. Então, os ERPs que viabilizam o end-to-end, né, de um processo aí de source to pay ou hack to pay, né? Então, assim, desde a cotação até o pagamento ali. Então, isso hoje já evoluiu muito, né? Além disso, RPAs, e aí você, né, o Big Data. Então, quer dizer, como é que você trabalha com analytics? Né? Então, acho que são grandes marcos que vieram e que são relativamente recentes, né? Assim, eu acho que se eu pudesse citar assim como grandes marcos, esses são alguns dos que
aconteceram e tem muitos outros vindo, né? Sim. E nesse caminho para se tornar um procurement estratégico, Uhum. você acha que já consegue que a área de suprimentos deixe de ser percebida apenas como centro de custo, ou responsável por gerar saving, e passar a ser uma geradora de valor para o negócio? Eu acho que sim. Eu acho que a gente, principalmente depois da pandemia, né, que teve muita, acho que foi uma época muito desafiadora, né, não só para nós, como seres humanos, mas para a área de compras, para manter as operações. Então, sim, em muitas empresas a área de compras ganhou valor e ela é estratégica. E como que ela consegue se posicionar assim? Quando ela desenvolve parcerias, né? Um pouco do que você falou da gestão de fornecedores, né? Então, parcerias estratégicas, diminui um pouco dessa parte transacional, né? Consegue sair do dia a dia ali de compras e fazer não só o desenvolvimento e a gestão desses fornecedores, mas trabalhar com os dados que ela tem. Viabilizar contratos mais robustos, trazer o saving. Efetivamente, sempre vai se falar, né, Sim, do é saving, importante, claro. não tem como. Mas o early involvement também, né? Quando a área de compras é envolvida antes, quando você faz esse relacionamento também com a área interna requisitante, eu acho que ele viabiliza que seja visto o valor. Porque aí você pode, sim, fazer um cadastro de fornecedor mais robusto, você busca novas opções de fornecedores que são robustas, que mitiga riscos. Você pode, sim, fazer negociações mais personalizadas ali com a necessidade da área requisitante. Então, eu Mudar acho um que modelo de fornecimento. sim, que não é só, às vezes, o custo ou né, olhar para o TCO, então, assim, para o custo total ali daquela operação. Isso, normalmente, quando a área de compras começa junto, ela consegue atuar nesses pontos. Quando a gente é chamado só no final, aí você, claro, Executa, né? você pode executar realmente só seu tirador de pedido, isso não tem mais espaço, isso não existe, assim, acho que eu sei que existe, mas não deveria existir mais para a área de compra ser só o mero tirador de pedido, porque a gente tem todas essas ferramentas que a gente está falando para fazer essa parte. Então, eu queria pegar esse ponto. Eu vejo que o nosso dia a dia é usar a tecnologia para viabilizar isso, né? Separar, criar um modelo híbrido, né, que a tecnologia faça essa parte mais repetitiva, que agrega pouco valor, que às vezes toma muito tempo do profissional, para liberar a gente para fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Se conectar, repensar, ser criativo, trabalhar a resiliência, né? Agora a gente está tendo uma guerra. Como é que você vê esse papel da tecnologia nessa evolução, né, para a geração de valor? Ela é fundamental, ela é a viabilizadora, porque a gente também sabe dos desafios das empresas. Fica a dica para quem hoje é tirador de pedido, né? Não, pelo amor de Deus. Não, eu acho que assim, vamos estudar tecnologia, né? Vamos estudar novos modelos. Não tem como. Ela viabiliza porque o mercado, não só os desafios como esses macroeconômicos, como uma guerra que você está falando, todos os desafios do mercado, mas também o próprio mercado de concorrentes, né? Então, você tem outras empresas ali que estão o tempo inteiro inovando. Então, se você ficar para trás, você perde espaço. E tem que envolver tecnologia, não tem como. Então, resumindo aqui, né? A gente tem que envolver os fornecedores como parceiros. Sim. Né? Os requisitantes entrar cedo, pensar junto em como suprir aquela necessidade da empresa, né? E a tecnologia usar para viabilizar o teu tempo para papéis estratégicos, né? Sim. Eu acho até que acho que a gente já passou daquele momento de que a gente tem que ter medo da tecnologia que vai roubar nossos empregos. Eu acho que isso já acabou. Eu quero mais que a gente tenha muita tecnologia para viabilizar justamente isso que você falou. Porque o mercado exige muito mais do que uma negociação. Existe possibilidades de mudar modelo, de fazer parcerias. Então, assim, tem outros tipos de negociações que só pura e simplesmente preço. Mais na saúde, né? Que o objetivo é você atender bem, você cuidar das pessoas, né? Então, não é só o mais barato, né? É o que às vezes é o item que vai te permitir uma melhor qualidade no atendimento, né? Sim, a experiência, a conformidade regulatória, que isso, né? Ali a gente está lidando com vidas ali, né? Então, existe sim outras preocupações e para isso você precisa da tecnologia, não dá para... É muito complexo, né? Como é que você lida com um sistema como esse, né? Sim. E desafios, vamos lá, a gente está falando aqui de tecnologia é um caminho, e a automação, essa eficiência, sabe outros riscos. E aí? Eu acho que a gente tem alguns desafios quando a gente fala de usar a tecnologia e implementar. Então,
Um deles que eu vejo é base, data lake que a gente tem ali. Saneamento de base, porque você pode usar a tecnologia a seu favor desde que você tenha ali números que você consegue fazer um bom uso deles, né? Então, assim, informação é poder. Então, não basta você ter ali, você tem que ter uma base saneada. Então, acho que isso é um desafio, porque senão você não consegue tirar o melhor proveito do que você está recebendo de dados. Pessoas é um desafio. Como a gente está falando agora, a gente tem, né, falar, dica, né? Não sejam tiradores de pedido, mas não é só isso, né? O quanto as pessoas estão imbuídas ali em aprender, em mudar, e por vezes trocar o olhar quando ela está usando a tecnologia, porque gestão de mudança não é fácil, né? Ainda mais quando o dia a dia é muito pesado, né? Sim. Eu percebo que quando a área de compra já está muito sobrecarregada, a pessoa sempre vai pensar, cara, mais um problema, mais um desafio, eu não consigo dar conta do meu rotina. Só que é um ciclo vicioso, né? Sim. Você não investe em tecnologia, você não muda, não aprende, não vê novas formas de fazer, você vai continuar naquele ciclo de apagar incêndio, né? E aí tem um outro ponto que eu acho interessante, e aí acho que talvez muitas pessoas da área de compras vão concordar comigo. Por vezes, a área de TI não viabiliza uma canaleta para a área de compras. Por quê? Porque você concorre com o negócio. Quando a gente entra aí falando, né, pode ser da saúde ou qualquer outra empresa, eles vão privilegiar, muitas vezes, o que está ali no core. Então, por vezes, não é sempre, mas assim, você tem que ter agendas ali com a área de TI para que ela também te ajude a viabilizar digitalização, ferramentas para a área de compras. Então, isso é um desafio. É você ter um orçamento para isso, é você conseguir viabilizar, é você deixar o dia a dia não tomar conta para você parar e conseguir fazer, porque sim, vai trazer um benefício. Então, acho que também é um desafio. Mais algum aprendizado assim nessa trajetória de viabilizar a tecnologia no Fleury? Acho que um grande aprendizado, talvez, e aí é muito do nosso momento atual, surgem muitas ferramentas. E um aprendizado que eu tenho exercitado atualmente é assim: a gente consegue utilizar tudo que a gente tem hoje? Então, assim, porque ferramentas vão surgir várias. Será que a gente não tem dentro de casa já o que a gente precisa? Eu acho que esse é um grande desafio. E talvez um desafio, falando de uma empresa que compra muitas outras marcas aí, que vem tecnologias diferentes. Então, como é que eu unifico isso e como que eu padronizo? E aí não é só a tecnologia. Processos. Então, é um desafio você aproveitar o que você tem hoje, você usar e você viabilizar isso. Quando a gente, né, trazendo um pouco da minha experiência, até do que você comentou dos M&As, porque nessas aquisições, fusões, nessas compras, vem uma empresa diferente, vem um legado. E como é que eu trato essas bases para continuar tendo essa informação? Tem espaço para melhorar também? Muito. Não, digo, para o grupo adquirir uma empresa. Vão ter muitas coisas que eles estão fazendo bem também. Sim, é uma troca. É uma troca. Uma troca. Mesmo a proporção sendo desigual, tem espaço? Vocês conseguem fazer isso? Tem. A gente tem espaço porque, assim, primeiro, você pode padronizar o que dá para padronizar, mas como o Brasil é enorme e a gente sabe que tem realidades diferentes, né? Aqui do lado, se a gente for para o Rio Grande do Sul, ele é diferente, não preciso nem ir lá no Amazonas. Então, sim, a gente também observa boas práticas em empresas de outros estados e até menores que o grupo. Quando o grupo compra uma empresa, a ideia é que ele consiga pegar a melhor prática de onde ele está vindo, que pode ser desdobrar a nossa, que tem uma certa força também, claro, mas pode ser, sim, que localmente a gente tem uma boa prática, é melhor preservar. Então, tem, sim, espaço. Acho que principalmente nas regionais, né? Nas pontas mais afastadas, a gente tem, sim. E práticas que podem vir do contrário. Não precisa ser só a gente que está comprando impondo as nossas práticas. Não, excelente. Acho que passa muito por uma cultura de vocês, né? Sim. Já estou indo para a área, para o M&A aqui. Cultura é uma questão crítica, né? Normalmente as aquisições são feitas olhando um pouco da cultura e olhando o que tem de comum. Normalmente são parecidas, mas a gente está falando de Brasil de novo, né? Então a gente sabe o quanto, culturalmente falando, as regiões são diferentes e a gente tem que respeitar, né, essa diferença. Por isso que às vezes o grupo mantém os nomes, né? Não unifica, né? Falando um pouco mais cedo, a gente estava comentando até aqui fora, né, do estúdio, o grupo Fleury, a marca Fleury, ela é muito paulistana. E a gente tem mais de 32 marcas espalhadas no Brasil, porque é importante preservar a cultura local.
Mas a cultura... Confiança, né? A confiança. Eu acho que isso é um ponto interessante. Do público, né? Da saúde, talvez, diferente de outros segmentos que eu já trabalhei. A confiança, o nome. Então, a cultura, ela precisa ser única. Acho que os valores, né? Os valores nossos são únicos, né? A missão é a mesma, mas a regionalidade é importante para a área da saúde, a confiabilidade. E é um segredo para o crescimento, né? É. E, Márcia, vamos falar agora de indiretos? Vamos. Vamos Você falar. liderou, né, categorias de indiretos, gestão de categorias de indiretos. Como é que você vê dados para tomar essa decisão? Porque é um volume muito grande, a gente está falando Sim. aqui de marketing, RH, TI, logística, facilities. Cada um é um mundo. Como é que o dado te ajuda? Como é que tomar decisão assim, baseada em tecnologia e visão de histórico permite resultados, né, melhores? Vamos falar de indiretos, na verdade, 60% ali é indiretos, 40% é o core. Então, a característica de tudo que eu já, né, negociei aí nessa minha trajetória é muito diverso, muitas categorias. Volume de itens, né? Volume enorme de itens. Então, impossível fazer a gestão sem os dados. Porque em cima dos dados que a gente consegue provocar contratos para diminuir, né, a quantidade de compras ali, spot, fazer essa gestão. Para mim, hoje é impossível não trabalhar com dados, não olhar o nosso spend de uma forma um pouco mais especial ali, para ter a curva A, a curva B, e endereçar produtos para esse. Né? A gente está falando de tecnologia, mas assim, como é que eu clusterizo? Eu preciso clusterizar os meus fornecedores e, então, dados é primordial. E gargalos, desvios invisíveis, nessa gestão de indiretos, o que mais te chama atenção, assim, até passando como dica, assim, né? Onde é que está a ineficiência, assim, os pontos os ralinhos de performance, né, que tem no dia a dia? Eu acredito que grande parte ali, quando a gente fala muito de indiretos, tem muito daquilo do 80-20 ali do Pareto. A gente ainda tem muito trabalho operacional, e aí é um gargalo, se você não está automatizado. Tá? E eu acho que um gargalo também de tudo isso, para nós, como a gente falou aqui, de grupo e presença nacional, que podia ser até presença fora, é que a gente tem muito essa regionalidade que você não pode comprar centralizada. Então, vou dar um exemplo. Eu não vou contratar uma empresa para fazer uma obra no Rio Grande do Norte aqui. Então, é melhor eu contratar ele lá. Então, quer dizer, esse custo, né, para levar o profissional para lá, ele é muito grande. Então, eu acho que isso é um gargalo. Por vezes, desenvolvimento de fornecedores é um gargalo, a parte operacional é um gargalo, e aí você pode ter produtos para viabilizar isso, então você pode fazer contratos de mais longo prazo, listas de preço. Então, acho que são alguns gargalos de indiretos que você, tendo ali a tecnologia a seu favor, você consegue identificar. E pessoas, quando você tem um time tão diverso assim, que atende tantas categorias, por mais padronizado que você seja, cada um faz de um jeito. Então, se você tem uma ferramenta... Cada um faz de um jeito, uns fazem de uma forma mais eficiente que outros, né? Sim. Isso não quer dizer que a pessoa não segue a política, que ela não... A cultura está instaurada, eu sigo a política de compras, mas meu requisitante é diferente, meu produto é diferente. E aí, eu acho que nesse sentido, a tecnologia te ajuda para isso. Dá para a gente falar que process mining, né, a mineração de processos, permite um superpoder aí para você poder entender isso, ver isso em tempo real, alertar as pessoas, criar quase que um Waze corporativo ali? Sim, eu tenho certeza absoluta. Por isso mesmo, como é indiretos, né? Indiretos, ele é grande, ele tem muito fornecedor, ele tem muitos SKUs, ele tem toda essa complexidade. Então, sim, é fundamental. Talvez o valor individual, o fato de não ser alto, né, vai passar, porque você não justifica muito tempo de análise. Sim. Né? Você tem que fazer, você vai passando várias pequenas ineficiências que a tecnologia junto com o humano te dá um superpoder para conseguir capturar, né, o resultado, né? Sim. Quando você pega um RP, para você tirar toda essa informação ali e conseguir linkar ela com o que a pessoa faz, então o process mining é fundamental, porque ele te dá o dado real, como ele acontece, né? Não como a pessoa ainda, né? E não como a pessoa te conta ali. Então, eu acho que ele é fundamental. Você ter decisões baseadas em dados, você ter essas evidências, ajudam a mudar a organização? Um cenário de M&A, 17 empresas nos últimos anos. Às vezes tem um cenário que você tem um feeling ali, eu acho que é esse caminho.
mas você não, sem dado, como é que você prova? Como é que você muda? Como é que você faz a organização seguir? Até para questões, como você falou, de regionalidade, preservar alguma coisa que veio. Você ter essas evidências, muda o jogo? Muda total. Porque assim, feeling a gente tem, e às vezes, dependendo do tempo de mercado que você tem, você já sabe aonde vai dar problema, o que está acontecendo. Mas, quando a gente fala não só da regionalidade, mas até dos M&As, às vezes é subestimado, né, o que é passado ali. Então, se você não tem o dado, você pode tomar uma decisão errada. Você pode dimensionar errado. Uma equipe, uma contratação, um consumo. Então, o dado, ele é fundamental para a tomada de decisão. Ele é fundamental para você fazer até gestão da equipe. Não tem como ser mais só no feeling. E ele pode justificar até se um M&A vai dar certo ou não. Depois que você já fez, ou mesmo uma aquisição, aí muitas coisas você não consegue voltar para trás. Uma mudança de modelo, né, de contratação. Sem dados, é muito aventureiro, né? Você tá ali, é muita emoção, né? Não dá para trabalhar com emoção, a gente tem que trabalhar com fatos. Sim, com razão, né? Com razão. E vamos falar então do programa de excelência em relacionamentos com fornecedores? Vamos. Você desenvolveu esse programa há 16 anos. Isso. Né? Como é que surgiu isso? Ele surgiu de um desafio que foi assim, né? Na verdade, vários desafios. Primeiro, eu estava estudando, ia fazer um MBA, e na época eu conversei com o meu gestor, e eu falei, quero fazer alguma coisa que eu possa aplicar aqui, né? Então, começou por aí. Mas, por outro lado, a empresa tinha desafios também. O Fleury estava se preparando para abrir capital, né? Para a Bolsa. Também precisava de uma governança maior. A gente tinha todos os problemas que uma cadeia de fornecedores tem, né? Então, tudo isso, e mais a minha vontade de fazer alguma coisa para contribuir, me levou a estudar e a buscar informações em relação à gestão de relacionamento com fornecedores. E ele nasceu dessa vontade de trazer os fornecedores estratégicos mais para perto. E eu acho que aí entra um ponto interessante, que é quando você tem uma cadeia grande, e ela, né, a maioria das empresas tem, você tem que saber os públicos que você quer atacar e como. O programa de gestão de relacionamentos ele é feito hoje com os fornecedores estratégicos do grupo. Ele tem os critérios ali para funcionar, mas eu não vou fazer ele para todo mundo, né? Então, ele tem ali que são os fornecedores que têm impacto hoje para a gente no paciente, que tem impacto no meio ambiente, que tem impacto de ruptura. Então, ele tem ali um processo por trás para você escolher, mas ele aconteceu num momento onde a gente queria ter essa proximidade, não queria ter surpresas, né, de fornecimento, a gente queria ter esse canal aberto com os fornecedores, o grupo precisava aumentar a governança dentro da iniciativa de querer abrir capital. Então, para profissionalizar um pouco essa relação com os fornecedores estratégicos, que já era boa, mas que ainda tinha oportunidade de crescer. E aí ele nasceu disso. E já nasceu lá atrás, em 2010, com um olhar de sustentabilidade, que não era nem ESG, que é uma boa prática, né? Essa nomenclatura vem mais recente, mas ele já nasceu daquela forma. E eu acho que muito voltado, se eu puder relacionar, com a cultura do grupo. É uma cultura que o grupo já trazia de querer ter essa proximidade, de ter essa transparência, de lidar, né, com pessoas. Então, ele nasceu muito nesse cenário. E, Márcia, métricas. Quais são as métricas fundamentais? O que a gente consegue... Como é que você avalia o sucesso? Passa um pouquinho para a gente como é que funciona essa... O que a gente faz? Então, como eu te falei, a gente faz com os fornecedores estratégicos. Quando eu falo de estratégicos, são fornecedores que hoje abarcam mais ou menos 40% e 45% do meu spend. Então, eu estou dedicando esse tempo... relevante. Eu dedico esse tempo para eles. E aí, quando eu falo para você que minha base é mais de 3 mil fornecedores, esses fornecedores são mais ou menos 55. Então, estou olhando ali para 55 fornecedores. Pareto na veia, né? Na veia. E o que eu olho? Né? Então, eu olho inovação. Então, a gente provoca que eles tragam inovação, porque eles estão na ponta. Muitas vezes, eles sabem mais da minha operação do que eu mesma. Que legal. Então, a gente provoca isso que eles tragam. E a gente, como área de compras, viabiliza, né, ajuda que isso seja implementado. Então, a gente faz a ponte com a área usuária, com a área fornecedora, com outras áreas que precisam fazer com que aquela ideia que ele trouxe seja viabilizada. Então, a gente tem esse pilar de inovação, a gente tem o pilar de ESG mesmo, então, como ele atua, né, como ele faz as práticas dentro da empresa dele. Tem uma parte de gestão de desempenho e outra de gestão comercial. E aí, na gestão de desempenho, entra a pontualidade de entrega, não conformidades que eles
podem sofrer, e a comercial saving, prazo de pagamento. Então, é um combo, né? Então, ele recebe um manual ali, onde a gente passa quais são as notas e como que ele deveria ir, né, se desenvolvendo para alcançar uma evolução dentro do programa. O objetivo é a melhoria contínua, é esse estreitar de relações, conhecer o fornecedor, ele conhecer o Fleury também. Então, a gente abre esse canal de comunicação forte. E a tecnologia também foi relevante para o sucesso desse programa? Ela é relevante porque a gente precisa dos dados. Então, assim, a gente junta todos esses dados ali. Alguns dados não são provenientes ali, né, de um sistema, de um ERP, alguma coisa. Alguns dados são mesmo essa relação, então é a avaliação do fornecedor, precisa disso, mas a maior parte deles são disponíveis. Quantitativos, né? Quantitativos. Márcia, vamos falar de saúde? Vamos. O que muda, né, do procurement na saúde? Fala pra gente, assim, quais essas particularidades. Para quem não conhece, quem não trabalha na saúde, o que difere? Acho que, assim, a parte regulatória ela é muito forte. A importância de você comprar de um fornecedor que tem toda essa parte regulatória e conforme. Ética, a gente fala muito de LGPD e a gente lida com vidas, lida com resultados, então é muito forte a preocupação, né, com a LGPD. A saúde em si, como o paciente é o usuário final, então toda essa confiança, né, todo esse acolhimento com o paciente, a compra ali, a gestão, a experiência do paciente. Acho que talvez isso seja um ponto que eu posso trazer para vocês, é que assim, a eficiência técnica do Fleury, ela é muito conhecida e reconhecida. Mas o paciente está sempre em primeiro lugar. E aí não envolve só a parte do exame. Então, a preocupação de você fazer a aquisição com fornecedores idôneos, com fornecedores preocupados, que vão tratar, né, ali de pessoas muito do nosso jeito de ser, é no indireto, é no prestador de serviço. Então, acho que essa é uma diferença grande, né, de você... Um laudo, ele é uma vida ali. Então, acho que a agilidade é importante. A disponibilidade de produtos ali, evitar rupturas que você inviabiliza de um exame acontecer, são itens importantes. Quando você fala de ruptura, me lembra da pandemia, né? Sim. Como é que foi essa operação de guerra aí, de não ter ruptura, de minimizar esse impacto? Eu posso te trazer vários vieses aí. Então, primeiro, a gestão de relacionamento com fornecedores que a gente construiu por 16 anos foi fundamental na pandemia, porque eles nos conheciam, nós conhecíamos os fornecedores e conseguimos chegar em soluções que não propiciam nenhuma ruptura, né? Por vezes até tendo o benefício de poder viabilizar a operação ou a preferência ou o privilégio para as unidades que estavam precisando. Então, esse conhecer os fornecedores e tê-los perto foi fundamental. Para fazer as aquisições, né, na pandemia, então aquele desespero, né? Deu a pandemia, eu preciso comprar álcool gel, eu preciso comprar máscara do mundo inteiro, né? Foi importante para a gente também ter não só proximidade com os fornecedores, mas a gente tinha também tecnologia de avaliação de fornecedor para não comprar de fornecedores não idôneos. Então, e aí, falando um pouco de cultura e falando um pouco de tecnologia, a gente tinha provocado em 2019 pitches com startups. Então, a gente tinha uma startup que viabilizava para a gente, em segundos, todos os documentos públicos dos fornecedores. Então, foi fundamental na pandemia para a gente conseguir comprar rápido, para a gente conseguir disponibilizar esses insumos que todo mundo queria. Então, eu acho que tem alguns exemplos, né, para trazer para você, assim, de como estar na saúde ali, ter os fornecedores próximos, naquele momento... Ajudou muito essa relação, não ter ruptura, ter fornecedores idôneos novos, que estavam sendo novos entrantes para viabilizar, né, o que a gente precisava, os apoios ali, mesmo até médicos ali mais latente, por conta de uma novidade para todo mundo, né? Márcia, você falando assim, me vem muito inconformismo, né? Eu sou inconformada. Nessa liderança, né? Como é que você vê as competências de um líder de procurement? Conformismo, eu acho que tem que ser uma delas, né? Não, então, eu acho que, assim, e já me perguntaram várias vezes, né, mas por quê? O que te move? O que é isso da inovação? Acho que para mim é um inconformismo mesmo do que a gente está fazendo, que pode fazer melhor,
pode fazer mais simples. Então, acho que assim, falando de liderança, não só na saúde, né? E talvez não só em compras. Eu acho que um líder, para o momento que a gente vive, né? Para toda essa tecnologia nova, para todo esse cenário macroeconômico, por todas essas variáveis aí, e a gente nem precisa falar, daqui a pouco vem uma reforma tributária. Quer dizer, né? Ser brasileiro, né? Você tem que ser resiliente. Inconformado, resiliente. Então, acho que assim, resiliência, inconformismo, vontade de fazer, né, melhor a cada dia, porque no final das contas é para nós. A saúde é mais evidente, né, que você está fazendo para o paciente, mas que é para nossa família, é para nós como CPF, né? Nós somos CPFs representando os CNPJs. Então, acho que você ter uma comunicação clara, assertiva, gostar de pessoas. Acho que a saúde propicia um pouco esse olhar, mas no geral, para você ser líder, você tem que gostar de pessoas, você tem que... E a gente está falando muito agora de relacionamento, que é o que eu acho que vai mais sobressair quando a gente tiver a maior parte do nosso processo com tecnologia embarcada. E aí, em qualquer segmento. Então, assim, você tem que ter uma comunicação boa, você tem que ter relacionamento, você tem que gostar de pessoas, você tem que ser inconformado, você tem que ser capaz de se reinventar. Todo mundo fala também muito, né, de você estar sempre estudando, porque tem muita coisa nova, né? Eu acho que o perfil do líder tem que ser esse no final das contas. E do time, qual o mindset assim, que você vê que separa, né, os bons profissionais, aqueles que conseguem bons resultados dos outros? Eu acho que curiosidade, né? Eu acho que curiosidade talvez seja um skill que a gente deveria trazer, porque a gente sabe que existem vários graus de maturidade, né? Então, provavelmente um comprador sênior atua de uma forma diferente de um júnior, mas isso não inviabiliza que todos sejam curiosos e queiram aprender. Acho que aprendizado, ele é fundamental. Falando de compras, que é uma área comercial, tem que ter comunicação, tem que buscar parcerias, tem que entender um pouco do que está fazendo ali. Então, do produto, né? Do produto, que tá comprando. Tem que. Não dá para dizer que não, né? Quem compra uma coisa, compra tudo. Compra. Tá, ok. Eu conheço a política, eu sei como comprar, mas o valor para o profissional, né, de futuro, isso um pouco que a gente está falando, ele tem que conhecer. Porque, por vezes, nem o requisitante conhece. Então, quando a gente trabalha junto, a gente constrói escopos melhores. Então, acho que esse talvez seja uma grande diferença mais do passado do que agora, né? Trabalhar junto. E nesse trabalhar junto, equilibrar performance, engajamento do time, qual é o segredo? E aí, não sei se tem um segredo só, né? Mas eu acredito muito e eu procuro praticar é a transparência. E eu gosto muito da liderança, por exemplo. Uhum. Então, acho que para você engajar as pessoas, você tem que estar engajado e você tem que fazer, você tem que estar junto, você tem que trabalhar junto. Então, acho que isso faz sim. Os desafios são muitos. Então, acho que a disponibilidade do líder também é interessante, porque você está junto com o seu time, você saber o que está acontecendo. E no final do dia, a gente vai estar entregando para a empresa, né? Então, acho que para você engajar as pessoas, você tem que ter essa proximidade, essa transparência com o time ali. Obviamente que você não consegue estar o tempo todo, por isso que existem, né, as estruturas. Mas o exemplo, né, do que você está fazendo, de como você lida com as situações, eu acho que isso engaja e mantém o time motivado mesmo em momentos de muito trabalho. Marcia, vamos lá. Dicas finais aqui. A gente falou muito de uma cultura orientada a dados, né? De como a tecnologia, os dados são importantes para você tomar decisão. Mas tem muita gente aí que está ainda em ambiente de baixa maturidade em suprimentos. Como começar? Como lidar com isso e como estimular uma mudança? Eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa de, mesmo assim, um conselho, comece. De qualquer forma. Feito melhor que perfeito? Comece. O ótimo é inimigo do bom. Tem várias frases de efeito, mas assim, comece dentro do seu universo, né? Então, acho que isso é importante, você definir. O que você consegue fazer dentro do seu universo. E para isso, existem formas. Faz benchmark, né? Vai atrás de informação. Impressionante como as pessoas ajudam as outras, né? Às vezes a gente fica pensando, eu vou pedir um benchmark para um outro profissional que eu nem conheço. Olha, toda vez que eu pedi, eu recebi. Então, eu acho que é muito interessante. Fica a dica. A gente não vai ter tempo de estudar tudo e aprender tudo. Então, vamos aprender com os outros, né? Eu acho que o benchmark... E eu acho que é muito bem visto. Você citou no começo ali da sua fala, falando um pouco de como você me conheceu e da onde você me conheceu.
E foi através de um benchmark, falando sobre gestão de fornecedores, que eu fui convidada para dar uma palestra. E quando a gente, falando específico de gestão de fornecedores, mas mesmo de outras coisas de compras, todo benchmark que a gente dá ou que a gente pede, não tem informação confidencial, segredos, né, de empresa, segredos comerciais. Então, toda essa informação dividida, ela só enriquece a cadeia. Ela só eleva a maturidade do ecossistema, né, e da cadeia de valor ali de todos os fornecedores. Então, eu acho que sim, comece pequeno, se sua empresa não faz nada. Se tiver uma limitação orçamentária. Sim, né? faça benchmark. Aproveite o conhecimento, o capital intelectual que você tem. Aproveite seu time, porque existem pessoas que têm ali, de repente, têm ideias ou têm habilidades que podem resolver uma falha, né, ali, ou uma falta de orçamento. Para fechar, Márcia, vamos ver se a tua bola de cristal está calibrada. Não sei, vamos ver. Como é que vai ser o futuro de compras? Para onde é que está indo? O futuro de compras, ele é de agregar valor mesmo. E é o relacionamento. Para mim, é o relacionamento. Então, assim, eu não acredito... todo mundo fala, o comprador vai morrer, não vai ter mais essa função. Daqui não sei quantos anos, tudo que a gente viveu, ninguém mais vai trabalhar com o que a gente faz. Não, eu acho que sim. Compras têm espaço. Não vai morrer o comprador. Mas ele vai ser substituído, sim, pela parte que a máquina consegue fazer e tá ótimo. Que bom, né? Eu quero mais que eles façam pra gente a parte mais difícil ou mais operacional ou a não tão agradável, mas que fiquem as relações humanas, porque aí eu acho que é o diferencial, né? O que vai ser diferente. São as relações humanas e o que a gente consegue através delas, né? Que é o que a gente está falando. São parcerias, são benchmarks, e aí a gente vai ter tempo para pensar, ter inovação e sair, né, desse... Aí é um círculo vicioso de emitir pedido e do operacional. Então, acho que o futuro de compras ele é muito promissor e de agregar valor para o negócio. Sair do transacional e ser realmente estratégico. E a gente ter tempo para isso. E aí deixa as máquinas fazer a outra parte. Márcia, muito obrigado. Tá? Obrigada a você. Foi incrível poder trocar com você aqui e quero que você venha mais vezes aqui. Já acabou, né? Foi tão rápido. Mas eu estou super à disposição. Eu gosto dessa troca. Acho que ela é importantíssima. A gente sempre aprende um pouco mais. A gente ensina, aprende. Eu acho que essa é a beleza aí da troca. Obrigado, querido. Obrigada. Obrigado. Obrigado.